Dando corda, o tempo pode pregar todo tipo de peças. Num piscar de olhos, bebês aparecem em carruagens, caixões desaparecem na terra, guerras são ganhas e perdidas e as crianças se transformam, feito borboletas, em adultos. Foi o que aconteceu comigo. Muito tempo atrás eu era um menino chamado Hugo Cabré e acreditava desesperadamente que um autômato quebrado salvaria minha vida. Agora que o meu casulo se partiu e eu emergi como um mágico chamado Professor Alcofrisbas, posso olhar para trás e ver que eu tinha razão. O autômato que meu pai descobriu salvou sim a minha vida, mas agora eu construí um novo autômato. Gastei horas incontáveis desenhando, cada engrenagem foi feita por mim. Cortei cuidadosamente cada disco de metal e moldei até o último pedacinho de mecanismo com minhas próprias mãos. Quando a gente dá corda, ele pode fazer algo que tenho certeza nenhum outro autômato no mundo faz. Ele pode contar a incrível história de Georges Méliès, sua esposa, sua afilhada e de um amado relojoeiro cujo filho cresceu e se tornou um mágico. O complicado mecanismo dentro do meu autômato pode produzir 158 ilustrações diferentes e pode escrever letra por letra um livro inteiro, 26.159 palavras. Estas palavras. Gente, mais um resenha de livros. Hoje a gente vai conversar sobre a invenção de Hugo Cabret, escritor norte-americano Brian Selznick. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like literário que ajuda demais a este vídeo ser impulsionado na plataforma e o canal como um todo ser jogado para mais inscritos e os não inscritos também. Claro, agradecer às muitas pessoas que chegam aqui no canal, que se inscrevem, que ativam as notificações lá no sininho, escolhendo a primeira opção todas. No momento de gravação desse vídeo, o canal está com 5.440 inscrições, rumo a 6.000 inscrições, hein? E é isso, se inscrevam aí, viu? Voltando a falar sobre livros aqui, uma resenha do A Invenção de Hugo Cabret, um livro muito bonito, muito belo, poético e tal. E como é de praxe aqui no canal, antes de falar sobre a história, a gente vai comentar um pouco sobre o autor, Brian Selznick. Vou falar para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nesse autor em nenhum livro anterior dele, antes desse A Invenção de Hugo Cabret. Mas dei uma pesquisada rápida aqui, vi que o Brian Selznick é um escritor norte-americano, nasceu ali em 66 e já trabalhou em livraria, foi marionetista, né? Alguém muito envolvido na literatura infantil ao longo da sua juventude também. Ele não publicou só esse livro, A Invenção de Hugo Cabret, publicou, o seu primeiro livro foi A Caixa de Houdini, salvo engano, publicou também O Menino de Mil Faces e O Rei Robô, e tantas outras histórias. É claro que a sua obra mais conhecida, e ele ficou conhecido, né, com A Invenção de Hugo Cabret, que é um livro extremamente premiado, elogiado pela crítica, pelos leitores, teve uma adaptação para o cinema. Quem assistiu aí, deixa nos comentários se já assistiu o filme A Invenção de Hugo Cabret ou leu o livro A Invenção de Hugo Cabret, que é muito bacana. Foi uma adaptação do Martin Scorsese e, de certa forma, uma retribuição, porque esse é mais um daqueles livros que, se eu contar o enredo, eu vou estar reduzindo um pouco a história, a significação dele, para mim, quando li a história, né? Eu poderia muito bem dizer, claro, a história de um menino chamado Hugo Cabret, na Paris dos anos 30, coisa de seus 12 anos, que mora no metrô e que teve muito cedo a vida marcada por tragédias familiares, é de uma família de relojoeiros e até que uma figura que ele cita aqui, inclusive no final da história, um autômato, né, uma espécie de robozinho rudimentar, é descoberto pelo pai dele e isso marca toda a trajetória dele após essas tragédias familiares, vamos colocar assim, sem dar nenhum spoiler na história. E ele é bem habilidoso no conceito dos relógios, trabalha consertando os relógios lá da estação de metrô de Paris, em substituição do tio dele. Não vou contar o porquê, mas ele realiza essas tarefas. E o livro, ele é não só bonito na sua história, nas suas palavras, mas nos desenhos. Porque o Brian Selznick, ele é um ilustrador, né? Ele que ilustrou esse livro aqui, trouxe esses desenhos. E a característica marcante dessa história é que ela é contada não só pelo texto escrito, pelas frases, mas como pelas imagens. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês aí de resenha tá saindo no sábado, mas quarta-feira dessa semana, né? Coisa de 3 dias atrás, saiu a leitura deles, deu uma conferida aí depois de acabar esse vídeo. Foi muito bacana gravar a leitura desse livro, porque as imagens são muito bonitas. Vejam aí a figura do autômato. O enredo é basicamente esse, mas eu prefiro dizer que a invenção de Hugo Cabret
É uma história que faz uma homenagem à história do cinema, à história da literatura, ao universo dos sonhos e à infância. E como cinema, literatura e sonhos e infância relacionam-se num universo que encanta e que traz esperança e que dá vontade de ler e continuar essa história até que ela não tenha fim, porque ela não tem. Faz a homenagem aqui aos irmãos Molière, ao surgimento do cinema, aos precursores do cinema. É uma história que mistura realidade e ficção, porque alguns personagens realmente existiram, estavam aqui nessa história, e outros, claro, são ficcionais, como a figura do Hugo Cabré. E esse vídeo é gravado no dia 12 de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças, aí uma história muito legal aí de um menino chamado Hugo Cabré. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais. Se inscreva aí no canal, ativando as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção todas. E se ficou até o final desse vídeo, deixe aí nos comentários a palavra relógio. Valeu!